Senhor presidente, caros deputados, senhoras deputadas, quem mais nos acompanha pela rádio da Assembleia ou aqui presente na sessão desta quarta-feira. Nós tínhamos em pauta na tarde de hoje, na hora do dia, o PLC que trata a remuneração dos servidores do Ministério Público Estadual. Infelizmente não conseguimos por falta de quórum qualificado, né? Temos bastante deputado, mas o quórum qualificado da lei complementar é maior. Não conseguimos votar. Quero saudar aqui a presença dos representantes do sindicato, dos servidores do Ministério Público do Estado. Dizer que, ao que a gente tem percebido, suprimida aquela emenda, né, que andava pairando aí por dentro deste PLC, a proposta é consensual, a nosso ver, aqui neste poder. Então, na minha avaliação, na nossa avaliação, trata-se apenas de um tempo para que o projeto seja aprovado, né? Eu creio que não tem motivo para apreensões com relação a novas interrupções do processo de tramitação deste PLC. Na semana que vem, né, num dia que houver aí o quórum qualificado, se vota este projeto que é do anseio dos servidores do Ministério Público Estadual. Queria também, nesse âmbito, fazer referência ao debate que está havendo da remuneração dos servidores públicos da segurança, ou servidores da segurança pública do Estado de Santa Catarina, policiais militares, policiais civis, bombeiros militares e servidores do Instituto Geral de Perícia, que estão no debate. Os servidores do sistema prisional já tiveram a negociação salarial com o governo, alguns pouco tempo atrás, de forma que nesta rodada não estão. As propostas que têm sido apresentadas pelo governo, todas elas são de um prazo de pagamento absurdamente longo, extenso. Qualquer da proposta que seja a proposta que prevalecerá, o governo pretende pagar em 3 parcelas. A primeira em agosto de 2014, ou seja, daqui a exatamente um ano. A segunda em agosto de 2015, daqui a exatamente 2 anos. E a última parcela em dezembro de 2015. Portanto, 2 anos e meio para pagar uma proposta de incremento salarial dos servidores da segurança pública. Já se falava aqui no governo anterior, quando o governador era Espiridião Amin, os deputados do PP, então no PP, por exemplo, o deputado Kennedy, fazia muita referência à forma de parcelamento salarial que o governo Luiz Henrique propunha para os servidores, e ironizava ele que era mais elástico o parcelamento do que, né, da Casas Bahia, e apelidou de Magazine Luizão. Magazine Luizão é o que tinha o prazo mais longo de prestação do pagamento, no caso as prestações e o parcelamento do incremento salarial dos servidores. Nós temos agora um outro governador, um outro governo, mas parece que os parcelamentos dos incrementos salariais dos servidores, ao invés de diminuir para um prazo mais curto, tem se alongado, né, para um prazo bastante grande. 2 anos e meio, deputado Silvio. Quase o tempo, é mais da metade de um mandato de governador. Considerando que nós temos 1 ano e meio para terminar o mandato do atual governador, o governo está sugerindo que essa negociação salarial que está fazendo com os servidores da segurança pública seja paga no próximo mandato. Aliás, a maior parte deste incremento que está sugerindo será pago no próximo mandato, se for realizado desta forma. E neste mandato ainda, apenas uma primeira parcela, daqui a 1 ano, que vai ser a exatos 2 meses da eleição de 2014. Então, o governo do Estado está fazendo negócio com os servidores da segurança pública, está negociando com os servidores da segurança pública, para pagar em 2 anos e meio, sendo que uma única parcela neste mandato, e esta parcela aconteceria a 2 meses da eleição. E aí
se os servidores aceitam isso como possibilidade, toda a negociação é possível. As propostas apresentadas pelo governo para os servidores da segurança pública, especialmente para os militares estaduais, seriam duas possíveis. Uma, ou a criação de uma gratificação equivalente a 60% do vencimento básico, que nós chamamos de soldo, que daria aí um acréscimo de 20 e poucos, 30% da remuneração total a ser paga em 2 anos e meio. Com certeza, se o governo tivesse mantido a data base e feita a reposição do ano que passou, deste ano e dos 2 próximos anos, nós teríamos também um incremento salarial da mesma ordem, ou parecido. E a outra proposta é o pagamento por subsídio, mudar a modalidade. Não temos mais soldo, não temos mais adicional de tempo de serviço, vintenária, estímulo operacional, que é o equivalente à hora extra, mais adicional de permanência, isso tudo acabaria. Esse teria um subsídio para todos os militares estaduais e uma indenização de atividade para aqueles que estivessem prontos para o serviço, em atividade e sem dispensa médica. Para garantir, evidentemente, para manter a turma trabalhando. Essa é a intenção do governo também na proposta de subsídio. O que a gente tem notado é que existe, entre os praças, que é a categoria que a gente debate mais este assunto, porque dela faz parte e para cá veio no objetivo de representá-la, é uma dúvida enorme com relação a isso. Porque para os servidores, para a parte dos servidores, a proposta de subsídio é um pouco mais interessante ou menos desinteressante do que a proposta da gratificação de 60%, que é mais interessante para alguns subgrupos, mesmo na categoria dos praças, e é mais interessante para outros. Então existe uma enorme confusão, dificuldade de tomar uma posição com relação a isso, especialmente porque não existe proporcionalidade entre o maior e o menor salário. Nós teremos salário variando entre R$ 4.500 e R$ 26.000. E aí, quando se vê essas tabelas, se avalia a partir dela, e especialmente o pessoal que está na base, que é o soldado que está na base, que é a maioria, se leva um espanto, porque fica uma proporção bastante diferenciada, ou me permitam a redundância controversa, uma proporção desproporcional, deputado presidente Romildo Titon. Então essas questões estão provocando bastante debate no interior da categoria, a praça que a diretoria tem discutido. Haverão assembleias regionais nas próximas semanas, e haverá assembleia estadual, evidentemente, que em seguida, para refletir a nossa posição neste parlamento e naquilo que nos couber no debate com a categoria e com as autoridades do governo, do comando da Polícia Militar, evidentemente que vai respeitar a posição e a opinião da maioria dos servidores públicos, da maioria dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, e também a solidariedade aos outros servidores, aos demais servidores da segurança pública no Estado. Mas, enfim, o governo está negociando tudo para pagar no próximo mandato, ou para o próximo governo pagar, respeitando a autonomia do processo eleitoral. E em outubro que vem o povo catarinense voltará às urnas para dizer quem será o governador a partir de janeiro de 2015. Então o governo atual está negociando com todo mundo, para dar uma primeira parcela de 1/3, de qualquer valor que seja discutido, há 2 meses da eleição, 2 meses antes da eleição, e jogando a maior parte para pagar, para que o futuro governo pague, mesmo que seja a própria coligação governante a ganhar a eleição. Então fica um prazo largo, Casas Colombo, se não é mais Magazine e Luizão, as Casas Colombo, que também é uma rede de loja no estado de Santa Catarina, Casas Colombo, o prazo de pagamento é ainda mais largo,
mais extenso do que já o era no Magazine Luizão, né, no governo anterior. Continuaremos esse debate, com certeza, nos próximos dias. Muito obrigado.